Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Esse programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E nessa edição, estamos recebendo aqui no estúdio o subsecretário de Estado de Políticas Públicas LGBTQIA+, Wagner Campos Silva. Muito obrigada pela presença, Wagner. Obrigado, Jaqueline. É uma honra e um prazer muito grande estar presente nessa casa, Jaque, que tem uma responsabilidade muito grande na criação das leis. E parabenizar a Assembleia Legislativa, toda os deputados, as deputadas, por todas as vezes que nós recorremos, o movimento social recorreu à Assembleia Legislativa, na perspectiva da inclusão da nossa população, a Assembleia aceitou e tem feito o debate. Então, parabenizar essa parceria que tem tudo a ver com a luta e a defesa da nossa população. O Wagner atualmente ele está em uma pasta que luta pela cidadania, assegurando os direitos civis, políticos e sociais da população LGBTQIA+, aqui no Mato Grosso do Sul. E é uma longa trajetória, Wagner? Como você mesmo citou ali, desde os movimentos sociais e agora em uma pasta do governo do estado, E para nós iniciarmos o nosso bate-papo, fala um pouquinho pra gente quem é o Wagner Campos, que vem do movimento social. O Wagner Campos, ele é um filósofo, foi professor da rede municipal e estadual. Na pauta LGBTQIA+, uma construção muito grande e durante muito tempo, junto às entidades, participando dessa construção. Então, assim, as grandes conferências que foram realizadas no Brasil e Mato Grosso do Sul, estivemos, enquanto entidade não governamental, fazendo essa construção, reivindicando, fazendo um movimento. Então, o Wagner é fruto da luta em prol da cidadania. Sempre me vejo em qualquer espaço onde eu estiver, e agora estou como subsecretário, na defesa da cidadania, na defesa dos direitos, na inclusão das pessoas, fazer com que a cidade, de fato, o Estado, inclua a população, nos seus espaços, na sua lei. Então, assim, a gente tem essa história já, de construção coletiva e a defesa do direito. Esse é o Wagner Campos. E quando a gente fala em cidadania, LGBTQIA+, a gente está falando de uma parcela da população que é mais vulnerável, Que tem mais dificuldades em acessar os serviços, em saber dos seus direitos. E hoje você está em uma pasta do governo do estado que tem essa premissa, de levar essas informações e fazer essa transversalidade com os municípios, Como que foi assumir essa subsecretaria, Wagner? Primeiro, é uma alegria muito grande, porque se a nossa história ela nos coloca esses desafios, a gente, com todo o preparo, com toda a história, a gente enfrenta. Então é fundamental a gente saber por que foi feita essa escolha, Quando a gente concorre a algum cargo, seja ele público ou privado, a gente tem que ter uma qualificação para isso. Então, assim, o governo do estado tem essa sensibilidade, essa vontade política de fazer esse enfrentamento. A violência que a nossa população, a população LGBTQIA+, enfrenta, é algo muito ruim, até para a própria evolução da humanidade. Então, assim, quando encontra uma vontade política, e aí do nosso governo do estado, o governo Riedel, com a capacitação e implementação da política na defesa do direito, ela se concretiza. Então, assim, nós somos referência hoje, você sabe disso, referência na área da legislação, somos o primeiro estado com maior número de leis, decretos, de implementação da política. A nossa subsecretaria é, do Brasil, uma das mais organizadas, se não dizer a mais. Então, assim, tudo isso orgulha a nossa participação, porque tem o preparo das pessoas que compõem, mas também tem a vontade política do outro lado. Então, assim, e o governador Riedel confiou a nós, confiou ao Marcelo,
como nosso secretário e a Viviane como nossa secretária adjunta, esse desafio. E é junto com isso que a gente vai trazendo à tona a questão dos direitos dessa população, já que é invisível, que não acessa os serviços, que vai para a sala de aula e daí não encontra um ambiente acolhedor, que chega no posto de saúde e não é tratado com os devidos, né, direitos que tem, que chega em qualquer espaço da política pública e não encontra. Então, ir para os municípios, como gestor público estadual, conversar com o prefeito, conversar com os secretários, é para fazer essa construção. Para que quando chega alguém da população LGBTQIA+, lá no posto de saúde, a pessoa que atenda, acolha, saiba dar os melhores encaminhamentos, e assim a gente constrói um Estado que respeita a cidadania, que inclui, que tem a capacidade de junto construir, de fato, cidadania. E você mesmo falou que Mato Grosso do Sul destaca-se, né, nesse cenário nacional quanto à política pública LGBTQIA+. E, Wagner, vocês têm rodado o Estado levando um projeto muito importante, que é essa integração, que é o Pacto MS Mais Amor, né? Conversando com os prefeitos, conversando com os secretários municipais, com os legisladores municipais, para que eles tenham essa compreensão dessa pauta tão importante. Como que está sendo essa aceitação, né? Essa receptividade nos municípios para a equipe de vocês? Nós ficamos aí 1 mês e meio elaborando todos os projetos e programas, e a partir disso nós já colocamos o pé na estrada. Então a busca, a tentativa de criar essas agendas é para justamente, numa orientação dada também pelo nosso governo, que é municipalizar nossas ações, né? Regionalizar as ações e a gente levar. Então a nossa equipe está indo para o interior, com articulação com as prefeituras, com os secretários, para que a gente possa apresentar esse programa que é um Pacto MS Mais Amor, que tem sido, e também um outro projeto que nós estamos apresentando é o nosso projeto de geração de renda, que a gente quer fazer a economia inclusiva, que é o contrato de gestão, né, que é o projeto contrato de gestão, que vai trabalhar sobre o viés da economia inclusiva. Então, assim, a recepção tem sido, Jaqueline, extremamente positiva. Por quê? E daí, pedagogicamente, a gente tem que dialogar com os prefeitos, com o secretário, porque o papel enquanto Estado é um papel não de executor. Sim. E é fundamental que as prefeituras também abram esse espaço. Então tem sido assim uma reunião com os prefeitos, alguns secretários, secretárias, e a gente tem pautado e tem sido muito bem recebido. Por quê? Porque é uma linha política que é orientada e colocada em prática por quem está como gestor estadual lá no município. A gente entende perfeitamente dos papéis, né, e do respeito pelos poderes. Mas a gente está também traduzindo isso, porque é um momento, como o Mato Grosso do Sul tem a legislação toda estabelecida, é o momento que a gente desce. Além de sensibilizar, a gente vai dizer que homofobia é crime. E para não cometermos crime, o que nós, enquanto gestores públicos, podemos estar construindo? Então, esse entendimento é fundamental. Nessa linha, a aceitação tem sido muito positiva, né? Porque a gente tem essa capacidade de diálogo, de conversa, de apresentar os nossos projetos e ali construir parcerias efetivas, né, que vai resolver e impactar sobretudo na vida da população LGBTQIA+. E Wagner, essa desinformação, né, ela acaba potencializando, né, os casos de LGBTfobia. Né? As pessoas, às vezes não, na maioria das vezes, eu acredito, no interior, elas desconhecem, né, o direito do outro. Então essa é uma forma também de vocês estarem levando a informação e capacitando, e os próprios prefeitos, né, junto com o Estado, levando a informação para o servidor público municipal. Eu acho que você coloca uma situação que ela é fundamental para o gestor público, que é que todas as nossas instituições, nossas secretarias, elas estejam efetivamente preparadas para atender a população. E daí a gente pode falar que deficiente, na verdade, é a estruturação, né? A falta de entender o Estado, a cidade como um espaço plural,
diverso, que tem que pregar o respeito, é muito importante isso. Então, quando a gente chega, e para isso, Jaqueline, a gente tem que buscar ações imediatas. Por exemplo, o SUAS, que trabalha na área da assistência, onde tem os CRAS, a população se dirige diretamente lá. É o primeiro ponto de... Sim. Como que está, por exemplo, a capacitação e o preparo dessa pessoa para atender a nossa população? Então, além da nossa subsecretaria, está indo para os municípios, nós temos feito conversas com as secretarias para implementar cursos de capacitação, de sensibilização permanente, para que a gente possa estar continuamente preparando essa pessoa, esse agente público lá na ponta. E é interessante e importante também que as pessoas elas entendam que não é um atendimento diferenciado, é um atendimento cidadão, um atendimento que qualquer pessoa, qualquer ser humano merece. Não é uma capacitação específica só para ter um atendimento diferenciado. Não é, Wagner? Se a nossa população, a população LGBTQIA+, não encontra no Estado, na estrutura governamental, né, um espaço de atendimento aconchegante, respeitoso, ela nem lá procura. Então, assim, a invisibilidade da nossa população causa muito essa não busca dos serviços. E o desafio da nossa subsecretaria, além de implementar, é justamente dizer para as pessoas que a população LGBT no Mato Grosso do Sul, ela existe. Né? Ela tem nome, tem endereço, tem sobrenome, e é importante que a gente possa capacitar isso. Então, assim, a gente chega nos municípios, vê a dificuldade que os próprios companheiros que estão ali, né, os gestores, secretários, essa cidade é uma cidade conservadora, é uma cidade que não consegue... Mas é importante que a gente, na pauta do dia a dia, na dinâmica do município, ela tenha essa sensibilidade e essa capacidade de respeitar, de aceitar. Então é importante isso. Apesar que a gente está aqui celebrando todas essas questões no mês de maio, Jaqueline, de alegria, de um avanço da política, a gente tem a tristeza também de falar que o Brasil ainda continua sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, assim, todo desafio, cada dia, cada hora, cada instante, é uma luta que a gente tem que renovar. E renovar com a gente, para quem militou, vem do movimento social e hoje está como gestor público, é algo muito importante, porque é um espaço não só de militar, é um espaço de executar a luta, os direitos da nossa população. Mas antes da gente falar sobre o Maio da Diversidade, Wagner, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto de empregabilidade, né? De vocês estarem plantando essa sementinha para que os municípios, né, as empresas, elas olhem para o público LGBTQIA+, também, né? Que olhem para a capacidade técnica dessas pessoas muito mais do que a própria identidade de gênero. Isso, é fundamental. O outro projeto, conforme a gente está falando, é o gestão de contrato, né? O contrato de gestão. E o contrato de gestão operacionaliza e visualiza justamente a questão da geração de renda, da inclusão econômica da nossa população. Então, quando você chega no município, apresenta o projeto, você sente que as pessoas acolhem, porque assim, o trabalho não tem algo mais digno do que o trabalho. E para a nossa população, ela ter esse espaço, essa construção, com o governo do estado, através da prefeitura, criando parcerias com outras entidades, né? Tipo o SEBRAE, as agências de emprego do município, a Fundação de Trabalho. A gente constrói um grande elo, grandes parceiros para enfrentar um problema que é fundamental, a questão do trabalho. Então esse projeto, contrato de gestão, é para justamente discutir a inclusão da nossa população. Temos muitas pautas, você sabe bem disso, mas a questão do trabalho é algo que quando a gente discute, a gente articula com os prefeitos, é muito bem recebido, porque vai resolver um problema muito sério, primeiro, da nossa população. Sim. Né? Trazer a população, capacitar a população. E esse projeto, ele não é só o emprego, é um acompanhamento, vai criar uma parceria, né? A questão do empreendedorismo, o que precisa para... Então, essa articulação do município, do estado, do município, com algumas empresas do estado, pode sim
afetar diretamente o resultado positivo para a nossa população. E afetará diretamente a vida dessas pessoas, né? Porque sem o emprego, né, a essa população que ela é tão carente, porque a gente sabe disso, né, Wagner? Enfrenta vários desafios, mais do que talvez outra parcela da população, que tem a discriminação em casa, na escola, não consegue entrar talvez numa universidade, né, fazer um curso que tanto almeja, não consegue uma vaga no mercado de trabalho e acaba indo para a rua, porque as pessoas elas só olham o final do problema, né, porque quando citam a questão da prostituição, né, do público LGBTQIA+, mas aí o que a gente está fazendo para que no fundo, né, não aconteça isso? É esse olhar que a gente volta a fortalecer. Tem que ter uma vontade política, né? E o governador acerta quando aponta para isso. Porque assim, se nós gestores não tivermos essa preocupação, a nossa população ela vai continuar invisível, ela vai continuar sofrendo preconceito, ela vai continuar sendo discriminada, e isso não faz bem para nenhum governante, né? Não faz. Então, essa construção, ela ressalta a importância de valorização das pessoas que vivem nesse estado. Esse projeto, ele discute a inclusão efetiva das pessoas LGBTQIA+. Então, assim, é muito bom a gente ter essa articulação no Estado, ter a possibilidade de hoje, né, num cargo público, estar fazendo efetivamente mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que a gente celebra esses projetos, esses programas, celebra a vontade política, mas a gente sempre tem como mote de que amanhã pode ser bem melhor que hoje. Amanhã tem que ser diferente. Sim, e esse teu projeto, Wagner, ele acaba sendo um start também para as outras políticas. A gente está numa subsecretaria ampla, né? E talvez quando você vá no município falar sobre LGBTQIA+, a empregabilidade, você esteja dando start para a juventude, para mulheres, para a população indígena, mudando o olhar desse gestor, né, para essas outras políticas. Nós temos na própria secretaria, a gente já consegue e temos a orientação de fazer a interface das ações, né? Então é fundamental que a gente, na pasta da cidadania, que reúne essas 8 subsecretarias, fazer esse recorte. Então essa provocação, esse estímulo, ele está sendo nos dado também como norte orientador da nossa secretaria. Porque se a gente consegue fazer a interface, a gente comunica mais, a gente, né, cria mais laços no município, a gente atinge... nós tivemos em várias cidades do estado, mas, por exemplo, Bonito, que é uma cidade turística, né? Como que está o preparo da nossa população para exercer o trabalho, por exemplo, sendo um recepcionista, fazendo uma economia girar no município, onde ela pode visualizar uma autonomia através do emprego. Então toda essa discussão, você vai para Corumbá, chega em Corumbá, nós temos em Corumbá uma gerência da população LGBT, também que desenvolve ações. Nessa viagem nossa agora, surgiu e tem surgido muita expectativa de criação de espaços onde vai fazer a construção da política no município. Isso é ótimo. Então isso é maravilhoso, porque assim, se o Estado estimula, se o Estado dá o exemplo, a gente começa a perceber que os municípios também começam a ter essa preocupação. E daí, eu acho que o objetivo de qualquer gestor é alcançado, porque o município atende a população lá do seu município. E lá no seu município é mais fácil você identificar. Sim. Agora, já que nós temos um problema muito sério no Mato Grosso do Sul, que é o problema dos 79 municípios, Campo Grande, a nossa capital, é uma referência. E a gente percebe que há um deslocar-se dos municípios, da nossa população para a capital. Por quê? É aquilo que você disse. O jovem negro é discriminado na rua, ele chega em casa, ele tem um espaço de acolhimento. O indígena é discriminado lá, ele tem um espaço da sua família. A população LGBTQIA+, ela é discriminada fora de casa, ela às vezes não tem um espaço da casa para. Sim. Porque a própria família não está preparada. Isso são elementos culturais, religiosos, que fundamentam posturas que negam o outro, que negam o diferente.
Então, para a população LGBT é um desafio grande. Por isso que a gente pensa em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, construir aí, junto com o governo do estado, espaços de acolhimento para que essa população ela seja acolhida, com a equipe multidisciplinar, que orienta a questão do trabalho, que dê um atendimento psicológico. Então, eu acho que é um grande desafio nosso, é pensar o Mato Grosso do Sul, que já tem um arcabouço jurídico fundamentado, que tem uma subsecretaria que é referência para o Brasil, também ter um polo de atendimento, de referência para essa população. Eu acho que isso é fundamental para nós. E esse polo seria o nosso centro estadual LGBTQIA+, mais estruturado ou um outro formato, Wagner? A nossa equipe está em estudo no Brasil, porque tem poucas experiências de casa de acolhimento. Então, feito essa pesquisa, Jaque, nós vamos apresentar para o nosso secretário, para a nossa secretária adjunta Viviane, para o governo do estado, Sim, como uma das grandes marcas também da nossa gestão, que o governador possa entregar à população de Mato Grosso do Sul uma casa de acolhimento com todas as potencialidades que ela pode ter. Então nós estamos em pesquisa, vamos avançar. mas falando um pouquinho do centro, né, ele oferece alguns serviços já para a população LGBTQIA+, dos 79 municípios, apesar da sede dele ser aqui em Campo Grande, né, Wagner? Como você sabe, a subsecretaria ela tem órgãos e dentro dele tem um centro de cidadania, né, estadual, que atende a população nos seus encaminhamentos de denúncias, né, faz todo o encaminhamento, a escuta, temos uma equipe lá bem elaborada, bem montada para fazer esse atendimento, inclusive fica no mesmo prédio da secretaria e ali também a questão da carteira social, que faz esses encaminhamentos, né, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, está disponível, pode recorrer, temos os contatos, os telefones, para a gente de fato fazer esse atendimento. O centro, na verdade, o Centro Estadual de Cidadania é o espaço efetivo onde a gente, através da ação, a gente vai minimizando essa violência que o Mato Grosso do Sul, que o Brasil em relação à população. Então o centro ele se torna uma grande referência mesmo, né, do encaminhamento, da denúncia, né, da questão da carteira social, né, todas as pessoas trans, travestis têm o direito e como querem ser tratadas, pode se encaminhar até a nossa sede para fazer esses encaminhamentos. Wagner, e como que você avalia, né, essa questão do nome social, né, que é uma luta da população? Hoje as pessoas estão respeitando mais, elas realmente entenderam da importância disso para a pessoa? O que eu acho fundamental afirmar, o Estado disponibiliza o serviço, porque eu acho que isso é fundamental, disponibilizar o serviço. A questão do preconceito, ela predomina ainda. Então, assim, tudo isso é fruto de capacitação, formação permanente de quem lá na ponta atende a população, né? Porque se uma pessoa, ela não se identifica com o corpo físico, mas tem todas as características que ela, né, queira dar, ela sente melhor sendo tratada pelo nome social. Então, assim, a gente nem diz, é bom ou é ruim, não. O Estado tem que disponibilizar o serviço, está disponível. O que a gente pode fazer é fazer com que a população acesse esse serviço. Sim. Eu acho que essa é a grande vitória nossa, é disponibilizar o serviço, não ficar nessa discussão, sabe? E é um serviço gratuito? E é um serviço gratuito, está à disposição, os encaminhamentos. Qualquer denúncia, e hoje com a questão da lei de combate ao racismo, equiparar a questão da homofobia, qualquer denúncia pode ser encaminhada, porque temos que trabalhar a questão de que a homofobia, a LGBTfobia é crime no Brasil. Então é um processo de responsabilização. Então a nossa subsecretaria, através, né, do Centro Estadual de Cidadania, ela faz esses encaminhamentos. Então, sim, qualquer denúncia que tiver que fazer, nós temos a obrigação, enquanto gestor público, de estar atendendo. E todos esses serviços que o Wagner está comentando aqui, eles podem ser acessados no site www.cidadanialgbt.ms.gov.br. Ali tem os formulários, né, para as denúncias, tem toda a orientação para a questão da carteirinha de nome social, entre outras demandas para esse público LGBTQIA+.
E o Wagner antes ele citou a questão do Maio da Diversidade, que é um mês de luta da população aqui no Mato Grosso do Sul. Wagner, explica pra gente o que é o Maio da Diversidade como um todo. Dia 17 de maio, dia de combate estadual à homofobia, de combate internacional. Então, assim, o mês ele vem com várias atividades, várias construções, várias entregas. Então, dia 16, nós temos um grande seminário no Bioparque para discutir a questão da saúde da população LGBT. Então, dia 17, nós teremos, juntamente com o Ministério Público, um grande seminário para discutir a aplicabilidade da lei. Então, vai ser um espaço de construção, né, de dar conhecimento dos avanços da legislação no Brasil para a população LGBTQIA+. Além disso, nós temos várias entregas, vários acordos sendo feitos, né, com a escola de governo, né, para a gente fazer a capacitação, com o SUAS, com a Universidade Estadual, Então será um mês repleto de atividades alusivas para dizer, ó, esse mês é um mês que a gente constrói cidadania LGBTQIA+ no Estado, é um mês que a gente demarca e diz, ó, Mato Grosso do Sul tem políticas públicas para a nossa população e a gente vai envolver desde atividades formativas, de sensibilização, como atividades lúdicas, atividades festivas, atividades de rua, como paradas. E aqui da UANA temos dia 12 a grande parada da cidadania, né? Assim, uma cidade do interior que constrói esse espaço para que a gente possa celebrar nesse momento toda essa luta e essa construção. Mas dizer que o mês de maio é, sobretudo, um mês de luta. Um mês que a gente precisa cada dia mais avançar, que a gente precisa cada dia mais construir e ocupar os espaços de poder, os espaços, né, de construção coletiva e os espaços que diz que Mato Grosso do Sul tem sim a população LGBTQIA+, e Mato Grosso do Sul respeita essa população. Então o mês de maio é para a gente juntar esse grande ajuntamento de celebração, de festa, mas também de apontar de que a gente precisa crescer muito, que a gente precisa colocar a nossa população como, de fato, cidadã e cidadão do Mato Grosso do Sul. E Wagner, também é um momento de conscientizar a sociedade, né? De fazer com que as pessoas pensem no próximo. É, sobretudo, esse respeito, né? Essa inclusão. Então, respeitar para nós significa ter políticas públicas eficientes, que enfrente o preconceito e a discriminação, que também diga para as pessoas que é bom ser diferente, que é legal ser diverso, que o município acolhendo as pessoas, né, ela está respeitando um cidadão, uma cidadã. Então é um momento de conscientização, sim, para dizer para as pessoas que é bom conviver com o diferente, com a diversidade, com a pluralidade que é tão comum na vida das pessoas. Wagner, e o Maio da Diversidade é uma pauta que é trabalhada no Brasil todo, no mundo, né? E antes, no início do nosso bate-papo, você até comentou sobre o Brasil, infelizmente, ser um dos países que está no topo, né, da violência contra as pessoas LGBTQIA+. O que falta, Wagner, para a gente diminuir esses números, né, que nos deixam extremamente tristes? Assim, não dá para a gente dizer simplesmente falta disso ou daquilo. A gente precisa, na verdade, avançar muito na formação da população brasileira. E daí, assim, qual que é o espaço de construção disso nas escolas, na área da educação? Qual que é o espaço de envolvimento e construção de cidadania na cultura? Qual que é o espaço de formação da população na saúde? Então, assim, a gente abre, Jaqueline, um leque de muitas possibilidades, mas a gente precisa ter o entendimento de que a nossa população, ela é invisível, e não é porque ela quer, é porque existem projetos, né, que não respeitam a diversidade. Então a gente precisa, aos poucos, num processo lento, de conscientização permanente, de formação permanente, de presença e agora de legislação, de cobrar, de responsabilizar, está incluindo a população. Eu acho que a gente vai, aos poucos, avançar, como nós sempre avançamos, como avançamos aqui no Estado, Sim. com a legislação, com o decreto. Essa casa, por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela foi fundamental nessa elaboração, porque precisa de leis, a gente sabe dos debates que permeiam, né, os entendimentos,
as orientações políticas e complica. Então, assim, se a gente tiver o olhar de que o ser humano precisa ser valorizado, né, independente da sua cor, da sua origem, da sua orientação sexual, a gente vai construir um Estado de fato cidadão. E daí, respeitando a cidadania, a gente pode sim celebrar e viver no mundo, numa cidade, num estado mais feliz. Bom, infelizmente, né, o nosso tempo está chegando ao final. Nós ficaríamos horas aqui conversando sobre essa pauta. E eu quero te agradecer, Wagner, por estar agora subsecretário e ajudando a construir, né, um Estado mais digno e com mais cidadania para a população LGBTQIA+. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando em nome da minha população LGBT, do qual hoje estou secretário. Agradecer o governo do estado, que eu acho fundamental a gente termos uma vontade do nosso governador. Agradecer toda a parceria que lá na secretaria a gente tem com o nosso secretário Marcelo Miranda e a nossa adjunta, senhora Viviane, pelo apoio na construção dessa política. É desse jeito que a gente faz o enfrentamento e constrói um Estado sem preconceito, sem discriminação, um Estado plural e diverso. Muito obrigada. E o programa Mais Cidadania fica por aqui.